Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, para o cargo técnico administrativo em educação. Então, dando continuidade, a gente está na legislação e ética na administração pública, no item 4, lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Já fizemos a primeira parte, agora vamos fazer a segunda parte do vídeo a partir dos direitos e deveres dos administrados, ok? Então vamos chegar lá. Pronto, direitos do administrado. De acordo com o artigo 3º da Lei de Processo Administrativo, os direitos dos administrados são: artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos, em que tenha condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. O atropelamento desses direitos dos administrados por qualquer parte da administração pública é ato ilegal que pode levar o agente ou órgão envolvido a ser cobrado judicialmente pelos seus atos. Deveres do administrado. A Lei de Processo Administrativo também delega deveres aos administrados ao lidar com partes administrativas do Estado, com o objetivo de manter a legalidade dos processos e da relação entre os administradores e os administrados. De acordo com o artigo 4 da lei, os deveres são: artigo 4. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Inciso 1. Expor os fatos conforme a verdade. Inciso 2. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 3. Não agir de modo temerário. 4. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Dessa forma, a relação entre os administrados e os administradores pode ser dada conforme a legalidade dos atos e com o objetivo de tornar o processo administrativo correto e eficiente, ok? Processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar é um conjunto de instrumentos legais da administração pública utilizados para apurar irregularidades e punir agentes públicos e outros indivíduos que possuam uma relação jurídica com a administração do Estado. A Lei do Processo Administrativo prevê que todos os seus agentes devem operar a administração de acordo com a lei. Aqueles que infringem algum de seus princípios, portanto, estão sujeitos a penalidades judiciais cabíveis. O processo administrativo disciplinar tem previsão legal sobre o artigo 143 da Lei 8.112 de 1990, que determina o regime jurídico dos agentes públicos. Em relação às punições, o processo administrativo disciplinar pode punir o agente público de formas diferentes. Pode ser empregada desde uma advertência até a cassação de aposentadoria e destituição do cargo. Tipos de processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar é dividido em duas fases: a sindicância e o processo administrativo disciplinar propriamente dito. A sindicância é a etapa onde é apurada a autoria da infração ou irregularidade e a existência da mesma, lembrando que só as irregularidades precisam ser sido feitas dentro da administração pública.
ok? A sindicância se subdivide em preparatória e acusatória. A preparatória não está prevista em lei específica, mas tem como objetivo fazer as apurações necessárias para a entrada do processo administrativo disciplinar. Já a sindicância acusatória está prevista em lei, nos artigos 143 e 145 da Lei nº 8.112, de 1990. Ela é responsável pela aplicação de punições mais brandas ao agente, como uma advertência. O processo administrativo disciplinar, propriamente dito, no entanto, estabelece punições médias e graves, como a suspensão ou a demissão do agente público. Qual o prazo para a prescrição do processo administrativo disciplinar? A partir do momento em que o fato irregular se torna conhecido pelo órgão competente a praticar o PAD, corre o prazo de prescrição da irregularidade. As prescrições ocorrem em tempos diferentes, de acordo com o grau de punição estipulado, de acordo com a irregularidade. Em uma advertência, a punição não poderá ser mais aplicada após 180 dias. Em caso de suspensão, 2 anos. E por último, em caso de infrações puníveis pelo PAD, com demissão, destituição do cargo ou cassação da aposentadoria, 5 anos. Vale destacar que a abertura da sindicância ou de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até que a decisão final seja dada. Pessoal, as últimas considerações. O processo administrativo é um dos pilares que sustentam a legalidade dos atos realizados pela administração pública. Sem uma lei específica regulamentando o limite de atuação dos agentes públicos, o poder do Estado seria arbitrário e disforme, onde cada órgão público agiria da forma que achasse mais conveniente. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo tópico. Um abraço.